Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, hoje a gente traz aqui o prefeito de Coruripe, presidente da AMA. Tudo bom, Marcelo? Como é que você tá? Tudo bom, Carlinhos? Marcelo Beltrão. Melhor agora aqui com vocês. E o destaque, né, como gestor de educação, Exatamente, né? eu ia falar nessa parte da educação, do Estado e tudo mais, mas a gente vai falar muito sobre educação. Mas, Marcelo, eu queria começar por uma coisa factual, atual. Foi a sua saída agora pro MDB. Saiu do PP e foi para o MDB. O pessoal chegou à imprensa vendido como você se tornasse um elo, esse seria um objetivo seu, entre Arthur e Renan, que você transitaria nos dois campos. Polos. Nos dois polos. O que significa isso? Se isso é verdadeiro, se essa informação é verdadeira, você tem essa intenção de tentar trabalhar uma ponte entre esses dois polos, e se houve alguma rusga, algum problema nessa mudança de partido, como é que se deu isso? Não, de maneira nenhuma, né? Nunca me coloquei numa condição de estar transitando em dois polos. Na verdade, o MDB... pé em cada canoa, né? Não, nem tanto também, né? O Arthur foi muito importante naquela minha eleição de prefeito. É um cara que se viu e serve ao município de Coruripe. E o posicionamento político partidário, ele foi exatamente pela proximidade que eu tenho com o governo do Estado, do Paulo, o próprio Marcelo Vitor. E o Estado tem ajudado bastante o município de Coruripe. O grande líder local hoje é o Marcelo Vitor? É um camarada que merece a atenção da classe política. Ele não divaga muito sobre os temas, né? A gente está acostumado na política, você nunca sentar numa mesa para resolver. E, na verdade, as coisas... Eu também sou muito prático, sou engenheiro de profissão. Tentar colocar os problemas e resolver, e aquilo que saiu ali da mesa, ele realmente acontecer, né, da forma que foi combinado. Ou seja, ele combina e cumpre, é isso? Combina e cumpre. Basta ver a história da esposa do Renan Filho, né, que foi parar no Tribunal de Contas. Né? É fácil o trato. Eu acho que é um camarada que merece a nossa atenção por conta de toda a história, pelo menos a minha que eu passei durante a Assembleia e na saída da Assembleia. É um grande líder, é um camarada que... Ele lhe apoiou, né, naquela eleição para a prefeitura. Me apoiou na eleição de prefeito. Foi ele que definiu com você essa mudança de partido ou não? Não. A mudança de partido foi mais um posicionamento ao lado do governo, do Estado, que tem um papel fundamental na minha gestão no município, à frente do município de Coruripe, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo, né? O Estado ele fez um gesto importantíssimo, um benefício locacional para a ida de um grande resort. Nossa região... É a Vila Galé, né? É o Vila Galé, é uma região belíssima, que há muito tempo, né, desde a minha... Isso é lindo demais aqui. Desde a minha infância, um sonho que eu sempre tive, e a oportunidade de ter sido prefeito é poder viabilizar o desenvolvimento do turismo, que traz muita felicidade para o nosso povo. É uma indústria fantástica, que dá oportunidade, muito, né? Dá oportunidade de emprego, de renda. Tem uma cadeia ali bem interessante, né? E esse gesto do governo, com atenção ao nosso município também, ele foi preponderante para a nossa decisão. Vamos lá, AMA, você é presidente da AMA agora. Eu falei rapidamente com você ali que a AMA, acho, né, a visão que eu tenho, já vi a AMA em momentos assim, que ela assumia a defesa dos municípios. Mas chegou um momento, independentemente do Hugo Vanderlei, que é uma pessoa que eu gosto, mas virou uma secretaria do governo. Na sua gestão isso muda? Olha, eu até discordo com a questão de secretaria do governo. O Hugo tem as suas qualidades. Não, eu não estou retirando as qualidades dele, não. É um camarada muito habilidoso, tanto que ficou por 4 biênios ou 3 biênios e meio à frente da associação. E o meu modelo é um pouco diferente, mas que traz representatividade para a associação que tem as demandas municipalistas como princípio primordial da existência
da instituição, é poder facilitar ao gestor que foi eleito pela população de entregar as políticas públicas de qualidade, e a AMA ela serve para facilitar esse desempenho, né, para que o prefeito ele possa realmente atuar e poder cumprir aquilo que ele combinou com a sua população. Nós temos vários problemas que afligem os nossos municípios, né, e tecnicamente a gente vem tentando dar soluções, né. Uma delas é o financiamento da saúde, por exemplo, com essas questionáveis emendas, mas que trazem um preenchimento de uma lacuna que foi feita. Sem elas não dá para funcionar não na saúde. Fica mais difícil. Fica mais difícil, até porque o município ele tem que fazer a parte do município, que é a atenção básica, e tem que fazer a parte dos outros órgãos federados. A pressão da população é diretamente no prefeito. Então, média e alta complexidade precisa da atenção do município. O financiamento não está no município. Como resolver isso? As emendas resolviam grande parte dessa lacuna. Exames, consultas, cirurgias, talvez tenha sido uma das grandes justificativas para o resultado das últimas eleições. Acho que os prefeitos entregaram aquilo que a população ansiava. A continuidade ela é diretamente proporcional à satisfação da população. Ainda tem uma demanda reprimida, né, imensa, né, de cirurgia. Ainda existe, né? muita demanda da pandemia para cá, né? Mas já foi resolvida bastante, né? Os prefeitos que tiveram um resultado extraordinário na última eleição, dos 102 municípios, 98 ou se reelegeram ou elegeram seu sucessor. Era preciso o cara ser muito ruim para perder a eleição, né? Então, na prefeitura. É um grau de satisfação que foi medido pela eleição, por conta do trabalho que foi feito aí pela última gestão. E você foi o campeão, né, de votos no estado. Eu me incluo nesse resultado, não tanto mais diferente. 90%? 90,22%. Mas a sua grande maioria foi assim, acima dos 70%. Nessa próxima gestão, sem BRK e sem uma parte desses orçamentos, os prefeitos vão ter mais dificuldades? Eu acredito que sempre, quando se mexe no financiamento, se tem mais dificuldade de entregar. O prefeito que está ali na cidade sofrendo a pressão, se ele tiver o financiamento, ele entrega. Mas eu acho que as emendas não vão parar por aí em relação à saúde, não. A questão é saber assim, para onde vai o dinheiro, né? E quem mandou, né? Mandou. Pelo menos quem mandou. Né? Estão brigando no tapa para saber quem mandou, né? Eu acho que não vão cortar. Com relação aos prefeitos, eu não vejo nenhuma dificuldade de demonstrar para onde foi o recurso, como é que foi utilizado. Quanto aos prefeitos, acho que não tem nenhum problema quanto a isso. E eu acho que, estou com você, eu acho que precisa ser resolvido porque, principalmente a saúde, ela precisa ser preenchida, essa lacuna que foi deixada lá de 20, 25 anos atrás com a municipalização das ações de saúde. Pois é, você já elencou aqui a saúde, né, me parece uma prioridade já de muito tempo, né, das prefeituras de forma geral. Mas a essa altura, você assumiu a presidência da AMA, o que é que tem chegado mais para você? Olha, vamos brigar por isso aqui, que é o essencial para uma administração municipal. A educação sempre ela é uma prioridade. Mas esse é o seu olhar, né? Também esse é o meu olhar. Eu acho que ainda precisa de uma pressão maior da comunidade com relação à exigência da qualidade do ensino. É isso, enquanto a população não exigir... Para pressionar os gestores, né? Quando a população exige saúde, lógico que você vai atender uma demanda de saúde prioritariamente. Mas eu acho que a educação ela tem hoje como... tem instrumentos para que a gente possa transformar Alagoas no estado, no melhor estado no ranking do ensino fundamental do Brasil. O novo Ceará. Estamos trabalhando para isso. A AMA está sendo fundamental para isso. Estamos, junto com o governo do estado, tentando montar um pacto pela educação, né, para que a gente consiga alcançar. E não é impossível. Né? Você tocou num ponto interessante, que é a história da reivindicação, da mobilização popular. Não há essa mobilização popular em torno de uma educação de mais qualidade. Eventualmente você tem até residualmente, né, em algumas comunidades, sim. Mas o gestor, o papel do gestor, do governante, ele é de vanguarda. Então, se o prefeito tem essa consciência, eu falo porque você conhece muito bem essa história. Enfim, essa educação melhora independentemente da demanda, da cobrança cotidiana da população, não é não?
Sempre. Qualquer serviço público, quanto mais se tem uma pressão. Não, mas eu falo independentemente da pressão. Se o gestor tiver essa visão política, de vanguarda, de procurar as estratégias essenciais necessárias para se realizar a mudança de fato, lógico que ele talvez o primeiro passo que tem a se dar é realmente o gestor se colocar nessa vanguarda. A gente, na primeira reunião da Associação dos Municípios, o tema foi exatamente esse. E nós tivemos uma adesão por unanimidade daqueles que estavam presentes e aqueles que não estavam presentes, se disponibilizando junto com a AMA, fazer esse pacto dar certo. Alagoas, em 2005, quando foi realizada a primeira avaliação do IDEB, foi o último da federação. Foi o 27º estado em qualidade. Foi o último. Hoje já estamos em 9º. Cururipe já passou Sobral no quesito de qualidade. O município de Cururipe é um município de 50 mil habitantes. Você foi secretário de Educação, de Cururipe, não foi? Fui secretário de Educação de Cururipe de 1999 até 2008. E políticas públicas que foram colocadas lá naquele momento, hoje fazem parte da regra do financiamento do novo Fundeb, como é o caso da escolha de diretores escolares e algumas ações que foram... Escolha eleitoral? Não. Escolhido por voto, é isso, o diretor não? O Fundeb ele exige que tenha uma seleção técnica, onde o diretor tem a habilidade necessária para exercer o cargo, onde ele possa exercer uma autonomia pedagógica, financeira e administrativa. Precisa ter as habilidades necessárias. Uma formação para isso. E tem que ter o compromisso com um projeto político pedagógico, não um projeto político partidário. Então, é fundamental que essa regra do financiamento seja cumprida, para se obter êxito lá na ponta, na qualidade da educação e outras regras que são interessantes para inserir qualidade no ensino. Fora Cururipe, você já foi secretário de Marechal. Marechal, né? De Marechal. Veja só, com essa experiência, é caro demais a educação ou você não entende isso como um custo, mas sim como um investimento importante? É um investimento. Ela é cara se tiver péssimos resultados. Então, certo. Se você fizer uma comparação que Cururipe investe em torno de 100 milhões de reais por ano, nós temos uma nota de 9,7, quer dizer... 100 milhões por ano na educação? É um pouco mais. Nós temos 13 mil alunos. E se eu tenho uma nota de 9,7, quer dizer que eu tive um desperdício apenas de 0,3. Então, quer dizer que o recurso foi bem utilizado. Se você tem um IDEB de 2 ou de 3, aí é desperdício, porque você não produz... Então, essa história de desperdício, ela é sempre relativa ao resultado. Então, um investimento que é necessário. Hoje, lá em Cururipe, nós não temos educação mais de jovens e adultos, porque não tem matrícula. Só tem educação de adultos. Os jovens hoje lá já estão plenamente alfabetizados e no ensino fundamental. E a tendência é que essa matrícula de jovens e adultos ela vá a nível 0. Porque a gente vai deixar de atender a demanda do passado para atender a demanda do presente e do futuro. Poder colocar recursos no que realmente interessa, que é a agenda do presente. Não fazer um retrabalho. Então, o retrabalho é desperdício, que deveria ter feito há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, tem que refazer. E tem que refazer realmente. Nós estamos próximos a um Vila Galé, em Cururipe. Eu preciso que a minha mão de obra seja absorvida, senão todo esse esforço também foi por água abaixo. Então, para isso, eu preciso que a população esteja capacitada, esteja preparada para assumir a oportunidade quando ela aparecer. E só a educação faz isso. Também concordo com você. Uma breve provocação. Você consegue olhar para alguém do lado, entre as prefeituras que estejam nesse patamar de Cururipe, ou só para trás? Não tem. O pessoal, Alagoas tem dado bons exemplos. Nós temos Teotônio Vilela, que está bem, Campo Alegre, que está bem, Jequiá, ali pertinho, está bem, Santana do Mudaú, União dos Palmares. Tem outros municípios que têm acompanhado um movimento muito interessante aqui no estado de Alagoas, e é por isso que eu digo que tem como a gente ir para o topo do ranking
da educação fundamental do Brasil. Mas esse topo do ranking talvez só seja possível com Maceió, né? E Não, porque se puxar Maceió tá uma muito média mal, né? aritmética. você tem acompanhado, né? O Maceió passa por acho que uma crise de Acho educação. que nunca saiu, né? nunca Talvez assim saiu, teve um momento melhor, mas agora tá... Acho que vai você mal, tem né? acompanhado e Maceió é um filiado, né? A AMA também, né? Prefeitura de Maceió. Não, Maceió é o único que não é filiado. Pois é, já teve um presidente da AMA, né? O Ronaldo Lessa. Me parece que foi o último presidente da AMA que prefeito da capital, né? Eu acho que ele foi quem renasceu ali, quem Pois é, deu voz. ressuscitou ativa. a AMA quando o prefeito de Maceió. Exato. Aí depois nenhum Exatamente. prefeito da capital participou mais ativamente da Nem filiação da tem a associação. AMA. Não, Maceió hoje não está afiliada, mas ela não participa, Não tem participação, não né? contribui. Está afiliada porque a gente... Mas como você é especialista em educação, o olhar do especialista em educação, o que é que você acha dessa crise da educação em Maceió? Segundo o Ricardo, é uma crise constante. Eu acho que tem que tomar algumas decisões de gestão que com certeza deverá impactar positivamente. Eu não tenho a fundo, eu estava quando deputado e presidente da Comissão de Educação do Estado, tinha muito contato com a Ana Deise. A Deise é figura. É uma figura ótima, magnífica, grande, nossa magnífica. É. E a gente batia muito papo, ela tinha uma dificuldade imensa de matrícula na região norte de estrutura física para poder abraçar os alunos, mas ela deu uma arrumada, ela tinha uma direção político-pedagógica que estava caminhando bem. De lá para cá, eu tive minhas intempéries, tive aquelas minhas disputas lá pela prefeitura e primeiro mandato, mergulhei totalmente no município de Cururipe e agora com a AMA estou voltando ao cenário aí para... Aí entramos nos dois pontos poder que acompanhar. falamos aqui. A demanda, a reivindicação da população, a mobilização em torno do tema, que é muito tênue aqui em Maceió, e outro gestor, né? Tem que ter esse olhar, vou repetir a expressão, de vanguarda, estar adiante, né, daquilo que está sendo cobrado a ele. Então, está tudo calmo demais, né? Precisa haver uma... precisa incomodar, né? Precisa incomodar. Eu sempre digo lá à turma, né, quando a gente assumiu no processo ainda em pandemia no município de Cururipe, quando a gente conseguiu fazer a primeira reunião, não sei se você lembra, era proibido aglutinar pessoas, aglomerar pessoas, e na primeira oportunidade nós reunimos, quando foi permitido, toda os profissionais da educação e as comunidades que estavam ali carentes até pelo processo de ensino fisicamente, que era só virtual, e nós fizemos um pacto pela educação, né? A gente deu uma queda, a avaliação nossa de 2021 caiu drasticamente para 7 ponto alguma coisa, e a gente deu as mãos e garantiu que fosse necessário do município de Cururipe, a gente ia realizar para poder recuperar os resultados do nosso município. Isso aí é uma atitude onde a gente responsabiliza também não só o prefeito, mas o secretário da Educação, o diretor da escola, o coordenador, o porteiro, o motorista do ônibus, a merendeira e a comunidade escolar. Então, sempre apontar a prioridade para o aluno, eu acho que é o papel fundamental do gestor, seja ele o secretário da Educação ou o próprio prefeito. O prefeito tem que assumir, né, a educação como prioridade. Né? Tem que liderar. A questão da privatização dos serviços de água e esgoto, isso foi bom para os municípios? O Carlinhos falou aqui da história do dinheiro da BRK. Isso. Das outras empresas também que adquiriram. Qual a avaliação que você faz hoje? Cururipe, você me disse, né? Não entrou, né? Nós não entramos na concessão, né? Nós temos até, você tinha me perguntado lá no início da nossa entrevista, a questão de dificuldades que se tem o gestor. Eu falei um pouco na questão da educação, mas o saneamento é um desafio gigantesco para os gestores que... De forma geral, né? Naquele momento inicial, a concessão seria uma das saídas. E a gente está vendo nesse momento que não foi. A gente não vê um investimento maciço, né, nessa questão do saneamento, principalmente nos municípios da nossa vizinhança que aderiram a esse processo de privatização das águas. Eu acho que tem muito ainda
a percorrer, né? Aqueles municípios que já concederam a concessão, ainda existe um vazio gigantesco das empresas que assumiram. A gente Qual percebe... o problema básico? Continua sendo o esgoto só ou também o próprio abastecimento? Sempre é mais o esgoto. As empresas que compraram as concessões, elas já pregaram praticamente universalizado o abastecimento de água. A gente percebe uma movimentação dentro dos municípios. Aí eu não falo pela metropolitana, eu estou mais no sentimento lá da minha região, que há uma falta de comunicação com a população e uma falta de investimento. Na própria discussão na concessão, não faltou essa discussão com as prefeituras mesmo? Elas não tiveram a participação? Na época da Só decisão, chegou assim, olha, o pacote é esse, o dinheiro vai entrar, pronto. Foi uma das motivações que a gente não entrou naquele momento. Não houve uma discussão ampla no sentido de esclarecer prazos, esclarecer investimentos, esclarecer o que seria realmente... O Lajan que estava valendo ali. Né? Deve ter aí agora, próximos dias, uma discussão sobre isso. Se chama agora Summit, é isso? Summit da água. E é um evento, né? Um evento. Os caras têm um nome americano para dar o tom de novidade, né? Sobre a mesma coisa. E aí, Ricardo, eu estou falando pela minha posição de presidente da associação, do que eu ouço dos colegas prefeitos, né? Essa questão da dificuldade que se tem de comunicação, mas, acima de tudo, do investimento, de como vai ser esse cronograma de execução. E para Cururipe, então, como é que ficou? Aí, dizer, você tem aí esse investimento turístico, você vai precisar muito. Estamos disso, discutindo, né? Precisamos do governo federal, precisamos... Cururipe ele tem uma geografia ocupacional de densidade onde eu tenho vários povoados. É um município enorme, né? Gigantesco, é o segundo maior hoje, depois da perda da área de Jiquiá da Praia, perto para Mata Grande, são 840 quilômetros quadrados, só que com várias comunidades, né? Então tem um Puxim, que é belíssimo, mas totalmente isolado, então eu preciso de uma estação de tratamento exclusiva para o Puxim, de água e de esgoto. Povoado Barreiras, também ali próximo ao centro, mas bastante afastado para utilizar a mesma estação de tratamento. Pindorama, que é um mundo. Pindorama hoje... município, né? Praticamente. São 30 mil habitantes. Ali fez parte da minha infância, Puxinha, toda aquela região. Olha aí. Então, é um desafio gigantesco para a gente, e a gente está procurando soluções para poder enfrentar esse desafio, até porque vamos enfrentá-lo, vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, mas precisamos de parceria para poder executar em curto e médio prazo. Você vai entrar numa negociação para essa concessão? Ainda... Como é que você tem se virado? Como é que o município tem se virado com esses serviços? A gente tem colocado aí no pool do Programa de Aceleração de Crescimento. A gente, para captar esses recursos, é muito difícil, até porque saneamento na nossa cidade a gente estima que se gaste um investimento em torno de 350 a 400 milhões para universalizar o saneamento do município de Cururipe, mas a gente está tentando captar recursos que possam nos ajudar a acelerar esse processo de obra física no nosso município. Prefeito, voltando aqui para a parte política da coisa. Isso é política também. O seu primo Marcos Beltrão veio para cá, sentou, e a gente perguntou para ele sobre aquele entreveiro, né? Entreveiro agora é a palavra, né? Entreveiro entre os Beltrões. Depois daquela história do Flamengo, né? Então, exatamente. Ele reconheceu que houve um problema, ele falou um pouco sobre o problema, mas disse que agora as coisas estão mais ou menos ajustadas. Aí eu queria perguntar se houve problema, não, mas como foi resolvido isso, se restou alguma marca, alguma rusga de tudo isso que se passou, e como é que a família Beltrão caminhará para 2026, né? Daqui para os próximos. Carlinhos, quais são os próximos passos? Da minha parte, não ficou nada, né? Eu
eu entendi aquela situação como um movimento, um desentendimento, lógico, falta de habilidade, talvez, mas por a gente não ter encontrado um consenso. Eu pensava de uma forma, ele pensava de outra. Foi inevitável, o choque aconteceu e foi normal, mas não precisava de tanta energia que foi desprendida. E o retorno da mesma forma. O retorno, como a ruptura ela foi feita pela falta de consenso, o retorno foi feito exatamente pelo contrário, pelo consenso. Então, o que a gente decidiu foi estar tratando daquilo que nos unia e arestando aquilo que nos separava. O município de Coruripe, a tendência de ajudar, de participar da gestão, talvez a nossa gestão apontando para um caminho correto, né? Talvez a própria população caminhando no sentido de aconselhar essa união, e foi o que aconteceu nas urnas, realmente, provou que a gente estava certo em retornar a nossa aliança. Eu acho que 2026 nós temos como caminhar juntos. Eu vou votar no Marques para deputado federal. E o Márcio, vai para onde? O Márcio vai nos apoiar, vai ficar no bastidor, que também é um camarada bastante nem para estadual? Estadual vai o Marcos. O Marcos é o outro irmão. Tá dentro dessa conjuntura. É lógico que nosso grupo é um grupo bastante gigantesco, mas é o que está traçado nesse momento. E o Marcelo? E o Marcelo vai ficar na prefeitura de Coruripe, finalizando o processo e trabalhando insistentemente para uma educação de qualidade. Esse é o meu projeto para fora da política. De vida, né, me parece. Né? Veja só, uma questão bem factual. O governo lançou esse programa hoje de isenção, né, de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu até vi um comentário, acho infeliz, é populista, eu não acho. Acho que é uma coisa, enfim, é uma justiça tributária, digamos assim. Para os municípios isso vai pesar? Você tem preocupação com isso? Com o quê, Ricardo? Com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Olha, vai ter perda para os municípios. É uma das maiores arrecadações. Seria 11 bilhões, eu vi por cima, né, superficialmente. Ela vai fazer falta, com certeza. Lá atrás, quando eu fui prefeito de Jequiara e era presidente da AMA também, o governo federal ele fez algumas concessões com o IPI, não sei se você lembra da linha branca. Ele causou um alvoroço gigantesco nas receitas municipais, porque o IPI também é um dos grandes componentes do FPM. E não sei se vocês lembram, teve movimentação gigantesca de paralisação, inclusive, de algumas prefeituras. A gente fica com muita preocupação em saber o que vai realmente acontecer, se vai ter alguma compensação, que depois, logo, a questão da linha branca, mais à frente, houve uma compensação daquele recurso que foi omitido por conta da desoneração da linha branca. A arrecadação própria, que normalmente é pequena, imagino, né, das prefeituras do interior, mas as transferências estaduais e federais, elas conseguem manter funcionando as prefeituras sem maiores dificuldades ou de forma estável? Na sua grande maioria, não. As cidades de médio porte ela tem um potencial maior de arrecadação. IPTU, principalmente por isso, né? Arrecadação própria. Né? Própria, IPTU, onde tem uma movimentação mais de transações de terras, tem um TBI que sustenta alguma coisa, o próprio IPTU, como eu falei, o próprio ISS, onde tem uma movimentação muito grande de serviços. Né? Por Coruripe nós temos um setor de serviços muito atuante, industrial, a usina Coruripe, a Pindorama, mas tem municípios que não têm essa movimentação e não tem como você ter o potencial de arrecadação. O turismo pode aumentar bastante, né? O turismo com a gente lá, o ISS principalmente, né? Municípios como a Barra de São Miguel, como Maragogi, eles têm um potencial gigantesco de arrecadação de ISS, mas 70% a 80% dos municípios não tem essa capacidade. Isso na Barra também não é uma grande coisa, não. Do ponto de vista ainda político, né, nessa época de polarização que a gente se encontra, você se sente mais à vontade
Em que campo, assim, nessa questão de Lula, Bolsonaro, como é que você se posiciona ou você não se posiciona? Eu não me posiciono, eu não sou nem de esquerda nem de direita, nem gosto do extremo, nem de um lado nem do outro. Mas não entra do partido Kassab, não, né? Também não. Eu gosto muito da posição do Tarcísio ali, daquele camarada, daquela. Mas também não conheço a fundo, vamos esperar aí o que é que vai ter de opção, mas eu não sou extremista, né? Nem gosto de muita esquerda nem de muita direita. Essa polarização você não entra, né? Não entra, não. Veja só, a gente tem pela frente, iminente, né, disputa JHC e Renan Filho. Vamos supor que seja isso mesmo, tá? Tudo pode mudar. Mas, enfim, você acha que vai ser uma briga entre Maceió e os outros municípios, como aconteceu, né, na última eleição para o governo do estado? Quer dizer, um candidato muito superior em Maceió brigando por outro que é muito superior no interior? Eu não vejo definição ainda nesse cenário. Eu acho Você acredita juntar esses grupos? Eles se juntam? Eu acho que Renan e Arthur se juntam, né? Por necessidade de sobrevivência, eles se juntam. Já aconteceu isso com Bill e Renan e vai acontecer de novo. Novamente. Eu não vejo um cenário assim de coalizão, não consigo imaginar. Eu acho que está caminhando aí para o óbvio. Isso é a coalizão branca, né? Os dois. Pode acontecer. Chamada. Pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas, claramente, eu não vejo nenhuma possibilidade aí dessa união, dessa turma, não. Você vota no Renan Filho, né, para o Senado? Eu tenho um compromisso com o governo do estado. E o Renan para o Senado? Eu tenho um compromisso com o Renan para o Senado. E com o Renan Filho. E o segundo voto, o Arthur é um possível voto? O Arthur, eu tenho um compromisso com o Arthur Lira. Então o voto para o Senado. É mais ou menos assim que vai acontecer. Assim, os dois dividem os mais ou menos os mesmos votos. Você acha que não há problema isso, mesmo com os dois lados diferentes? É um compromisso pessoal, né? Ficar para nós, eu acho que é o melhor assim, para o governo do estado, para o estado de Alagoas, né? Pessoas que possam atuar frente ao financiamento da política dentro do nosso estado, da política pública, né? De poder, em pontos nefrálgicos como o da saúde, ter pessoas que possam nos ajudar a fazer a aliança com o governo federal e poder viabilizar ações que possam atender os anseios da comunidade. Essa é a minha visão hoje, né? De poder ter pessoas que realmente façam essa ponte com o governo federal, que é exatamente o papel fundamental da nossa bancada, de ter pessoas atuantes nesse sentido. Queria, então, vou finalizar com uma pergunta, depois eu queria passar para o Ricardo para ele fazer uma última pergunta. Ainda na área da educação, já aproveitando a expertise, essa questão dos celulares serem afastados dos alunos nas escolas públicas, e aí já ampliando essa discussão para essa questão das redes sociais, isso é um desafio para o gestor de educação, essa questão de notícias mentirosas, fake news, ondas, e até a gente importa determinados atos que não tinha no Brasil, como até violência dentro da escola. Isso lhe preocupa, o impacto das redes sociais na educação como todo, como um estudioso? A gente tem que conviver com ela, a gente tem que trazer ela para o nosso lado. Então, pessoas de bem que possam manusear e trabalhar esse instrumento, entender, ele já é fato nosso. É uma arma que precisa ter pessoas do bem manuseando para trazer benefícios para a educação pública. Eu acho que a criançada está com o celular dentro da sala de aula, tem que se moderar. Eu não acho que ser permitido esse instrumento dentro da sala de aula seja benéfico. Mas, lógico que ele pode ser um instrumento para se fazer educação de qualidade. Nós, hoje, em Coruripe, fazemos a avaliação através de tablets. Então, ele com certeza, é um instrumento que precisa ser utilizado para a aprendizagem. Mas o fato de manuseio das redes sociais como forma de
de ataque, eu acho que É um veneno. vai muito de quem manuseia Mas é um veneno mesmo. Mas sempre vai ser assim, né? Sempre vai depender do ser humano mesmo, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu nunca escondi assim, que tenho uma admiração pela sua dedicação e pelos resultados que você apresenta em educação. E desde que você começou nessa área, na década de 1990, do século passado, não é isso? Não. 99. 99, né? Pois bem, nunca ninguém lhe chamou para ser secretário estadual da educação, nenhum governador? Não. Ninguém chamou, não. Estranho, não é não? Especialista na área. Não, e assim, pelos resultados, né? Acho que talvez fosse o caso. Enfim, se efetivamente uma política desde essa época fosse desenvolvida, a gente estaria hoje num patamar mais avançado, né? Não, nunca teve convite, não. Se o Carlinhos for governador, já sabe, né? Então, quem sabe, né? O problema é me candidatar. Vamos fazer logo esse compromisso, então, né? Eu voto em você, viu, Carlos? Não, 2 votos já, né? Eu acho que meu pai também. O Ricardo não vota em você, não? Voto. Vota. Você cabo eleitoral. Ele disse que vota se eu deixar de torcer pelo Asa. Aí eu não faço isso. Não, pelo Flamengo. O Asa não. O Asa. Eu até torci pelo Asa agora no final do... Sou CRB, mas torci. Eu queria agradecer demais a sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente, conversando. Né? Foi um papo muito interessante. E estamos sempre à disposição. Não, eu que agradeço. Espaço fantástico estar aqui à frente de dois grandes homens, grandes personagens aqui do estado de Alagoas. E é sempre um prazer estar aqui. Ricardo, obrigado. Um grande abraço. Valeu, Carlinhos. Então. Um abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima semana.